Você já leu aquela passagem lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 e o 21, que fala exatamente sobre os pais e os filhos? A gente vê que muitas das vezes o filho vai pagar pelo erro do pai, ou o pai pagar pelo erro do filho. Mas a palavra de Deus diz que não, que nem o pai vai pagar pelo erro do filho e nem o filho vai pagar pelo erro do pai. Cada um que fizer os seus erros, que vai se conter com as suas consequências. Porque se ele fez o erro, ele tem que consertar o erro. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas não o pai pagar pelo erro do filho. Porque quem cometeu tal erro não foi o pai. Foi o seu filho que cometeu o erro. E a mesma coisa é o verso. Se o pai cometer algum erro, quem vai pagar com as consequências é o pai. Porque foi o pai que cometeu o erro e não o filho. Até porque cada um de nós iremos prestar contas a Deus pelos nossos atos, pelos nossos erros. Isso não quer dizer porque se eu cometer o erro, a minha família, o meu filho, minha filha, minha esposa, seja quem for da minha parentela, é que irá pagar. Não, de maneira nenhuma. Porque não foram eles que cometeram o erro. Não foram eles. Quem cometeu o erro foi eu. Quem tem que carregar com os erros sou eu. E não a minha família. Infelizmente tem acontecido muitos isso. Que alguém da família comete algum erro e quem paga são os pais. Porque quando vai em busca da pessoa que não encontra a pessoa, aí muitas das vezes a família que está em casa é ela que paga o erro. Queremos ser juiz de nossas própria consciência, do nosso próprio pensamento, e não somos juiz de ninguém. Pois bem, vamos ler em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 e 21, e vamos ver realmente o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então veja o que Ezequiel está falando. Que nem o pai nem o filho irá pagar pelo erro nem de um nem de outro. E muitas das vezes a gente temos visto ser cobrado muito nas igrejas, porque os filhos foram dados por Deus para os pais zelar, cuidar. Mas muitas das vezes, pelo erro que o filho cometeu, aí
deve julgar, dizer que o culpado é o pai, que a culpada é a mãe, porque não ensinou o seu filho no caminho que ele deveria andar. Mas muitas das vezes os pais têm ensinado, têm mostrado aos seus filhos, desde de pequeno, o caminho que ele deve andar, para que quando ele vier crescer, ele não se distanciar, ele não se afastar. Mas o que tem acontecido é que muitas das vezes eles crescem, ficam adolescente, ficam jovem, ficam adulto, e eles se desviam daquele ensinamento que o seu pai o deu. Aí eu te pergunto nesse momento, o pai é culpado? A mãe é culpada? Não! Porque foi ele que escolheu o seu caminho, foi ele, foi ela que quis e quer trilhar por esse caminho. Então o pai, então a mãe não é culpada de nada. Cada um irá pagar pelos seus erros, pelos seus atos. A Bíblia nos diz que a salvação ela é individual. Não é porque se eu me converti, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, que a minha esposa vai estar salva. Não, porque se ela não se converter, ela não está salva. A mesma coisa é o meu filho, é a minha filha. Eu vou segurar na saia da minha mãe, eu vou segurar na calça do meu pai, porque se Jesus vier buscar eles agora, eu vou junto. Não. Não, porque se você estiver pensando assim, se você estiver pensando dessa maneira, seus pais sobem e você fica. A salvação não é individual? A salvação é individual. Por isso que o pai ou a mãe não é culpada de nada, dos atos, dos erros dos seus filhos ou das suas filhas. E a mesma coisa é os filhos. Não irá pagar pelos erros de nenhum nem de outro. Cada qual irá pagar pelos seus erros. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine, que Deus nos proteja e que Deus nos dê a cada dia sabedoria, entendimento para entendermos a palavra de Deus, para entendermos o que Deus quer falar ao nosso coração, para que assim nós possamos a cada dia estar levando o hino do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Família, nos segue lá no nosso Instagram, Diácono Custódio Silva. Também no Facebook, temos lá um canal no Facebook, nos siga lá também. No Quai, também temos lá o canal no Quai, nos siga lá também. E aqui, pessoal, no YouTube, nos siga. Deixe o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Compartilha para que esse vídeo, essa mensagem possa estar chegando a mais pessoas, para que assim eles possam entender a palavra do Senhor e meditar. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.